Bom, agora a gente vai para uma proposição que diz que todo grupo de ordem menor ou igual a 5 é abeliano. Então a gente vai provar essa proposição, tá? Só que primeiro a gente vai ter que fazer uma recapitulação, tá? A gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que se eu tiver um grupo G e a ordem desse grupo ela for P e esse P eu estou considerando um número primo, isso implica que o grupo é abeliano, tá? Isso significa que o grupo ele é abeliano. Se a gente dá uma olhada, certo? Se a gente for verificar, isso faz sentido, né? Porque olha só, pensa que cada elemento do grupo ele tem que dividir a ordem do grupo, certo? Então cada elemento, por quê? Porque eu consigo formar um subgrupo, certo? Se eu pegar A pertencendo a G, eu consigo formar esse subgrupo, tá? Só que a ordem desse subgrupo ele vai ser igual à ordem do próprio elemento, tá ok? Então, o que a gente sabe, né? Bom, esse subgrupo com certeza ele vai dividir a ordem do grupo, esse subgrupo cíclico. Só que a ordem do grupo ela é P, ela é primo. Então a ordem desse subgrupo cíclico vai ser P ou vai ser 1, certo? Definição de número primo, né? Só que isso significa que se a ordem desse subgrupo for P, que na verdade esse subgrupo cíclico é o próprio G, tá? Se a ordem for P, vai ser o próprio G. Então, voltando para o caso anterior, a gente sabe que... Bom, vamos colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, 5 é abeliano, 3 é abeliano, 2 é abeliano, tá? Porque são subgrupos de ordem prima, né? Então, inclusive o 2 é o único primo par que existe, né? Então, pelo menos esses 3 subgrupos, né, com a ordem 2, 3 ou 5 vão ser abelianos, pela própria proposição que a gente recapitulou anteriormente. E falta provar, então, esses dois casos, né, 4 e 1. 1 é trivial, né? Se eu tiver um grupo com ordem 1, aqui, com ordem 1, esse grupo ele vai necessariamente ser o subgrupo trivial, tá? Com a identidade, né? Só que é claro que esse grupo é abeliano, né? Se eu pegar a identidade e operar com ela, que é o único elemento que me resta, isso daqui vai ser ela mesma, certo? Então esse caso aqui ele é até trivial, né? A gente vai então cair apenas agora nesse caso, que é quando a ordem do grupo for 4, né? Quando a ordem do grupo for 4, bom, se a gente tiver algum elemento com ordem 4, a gente sabe que vai ser abeliano, certo? Por exemplo, ó, vamos supor que o meu grupo ele seja E, A, B, C. 4 elementos, tá ok? Vamos supor que a ordem de B seja 4. A ordem do elemento B é igual a 4. Tá, mas isso implica que o subgrupo gerado por B vai ter ordem 4, tá? Só que o grupo tem ordem 4. Isso implica que B, por exemplo, vai ser igual a G. E nesse caso, o meu grupo vai ser um grupo cíclico, tá? Só que o que acontece? Se o meu grupo ele for cíclico, ele é necessariamente abeliano. Isso implica que G é abeliano. Tá, mas a gente olhou por um caso, né? A gente supôs que existe um elemento, que nesse caso é o elemento B, com ordem igual a 4, tá ok? Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer agora o próximo passo, que é supor que não existe nenhum elemento no grupo que tenha ordem 4. Então, o que acontece? Se nenhum elemento tem ordem 4, então com certeza
vai ter um elemento no grupo que vai ter ordem 2, certo? 3 não pode ser, porque se algum elemento tiver ordem 3, o subgrupo gerado por ele vai ter ordem 3 e não divide a ordem do grupo, que é 4, tá ok? Essa daqui é a hipótese geral, tá? Essa daqui é a hipótese geral. Então eu vou ter um subgrupo com ordem 3 que não divide a ordem do grupo. Isso não pode acontecer. Então me resta apenas as alternativas de ordem do grupo ser 1 ou ordem do grupo ser 2. Se a ordem do elemento for 1, vai ser o próprio elemento neutro. Se eu pegar algum outro elemento diferente do elemento neutro, a ordem tem que ser 2. Nesse caso que a gente está analisando. Bom, só que se a ordem for 2, então eu vou ter exatamente isso daqui agora. Eu vou ter que... vamos colocar de uma forma diferente. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a e. Isso para qualquer x pertencendo a G, tá? Ou seja, todo elemento do grupo, e aqui eu vou considerar x diferente de E, todo elemento do grupo tem ordem 2, nesse caso, e a gente já provou também essa proposição, isso aqui implica que G é abeliano, certo? Se a ordem for 2 dos elementos, né, isso vai implicar que G é um grupo abeliano, e em todos os casos ele vai ser um grupo abeliano.